Muito bem, nós estamos aqui para continuar essa gravação do livro de Atos dos Apóstolos, um livro maravilhoso. Nós estamos em Atos, capítulo 6, vimos muitos sinais, prodígios, maravilhas, também perseguição por parte do Sinédrio aos apóstolos, ameaças, açoites, para que eles não falem o nome de Jesus, mas eles continuam todos os dias no templo, nas casas, não cessava de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. É assim que termina o capítulo 5, verso 42, que também nós tenhamos a mesma disposição de ensinar e anunciar a Jesus Cristo, porque há muita gente que precisa. Amém? Capítulo de número 6, no capítulo 5 nós temos também o primeiro problema, né? Um casal, Ananias e Safira, que decidiu mentir com relação a propriedade que eles venderam. O problema não era por vender a propriedade ou ficar com ela, Pedro mesmo disse. O problema foi a mentira, a hipocrisia de dizer que haviam vendido por tanto e na verdade venderam por outro tanto. Já mostra um espírito de avareza para ficar com o dinheiro e ao mesmo tempo uma vaidade pessoal de aparecer. Olha, nós também damos uma propriedade, não foi só Barnabé, como no final do capítulo 4. E aí vem a morte e o resultado desse casal, né? Os apóstolos continuam ensinando no nome de Jesus, Deus continua fazendo maravilhas, eles vão ser presos, não é? E depois vão ser chamados ao Sinédrio, ordenado que eles não falassem o nome de Jesus, vão tirar eles do conselho. Gamaliel, o grande mestre Gamaliel, que foi mestre do apóstolo Paulo também, deu uma palavra a favor dos apóstolos, né, dizendo que se o movimento de Deus iria permanecer. Mesmo assim, os apóstolos apanham, são açoitados no capítulo 5. Esse foi o que aconteceu no capítulo 5, surge o primeiro problema com relação a um casal que vieram com vaidade, hipocrisia, mentira. Agora no capítulo 6 vai surgir um outro problema. A igreja não é um lugar perfeito, sempre vai haver alguns problemas e vai haver uma murmuração. A igreja também vai ter murmuradores, como o povo de Israel, que também murmurava no deserto, não é? Vão ser murmuradores. E o capítulo 6, nós vamos então ter a instituição dos diáconos. Os diáconos são homens que devem ser homens cheios do Espírito Santo para ajudar os apóstolos, os líderes, os pastores da igreja, não é? Nessa capítulo 6, nessa instituição de diáconos, vai aparecer Estevão, que vai ser o personagem principal do capítulo 7, pregando novamente ao Sinédrio. Até então só Pedro é que falava, mas agora aparece Estevão, esse diácono cheio do Espírito Santo, pregando, e vai ser o primeiro mártir da igreja. Eles já queriam matar os apóstolos, né? Mas não fizeram, já tinham deliberados de o matar para calar os apóstolos, não fizeram, açoitaram eles, mas agora note que a tensão, a perseguição cresce, a tensão entre os judeus do templo, os sacerdotes, contra os seguidores de Jesus cada vez aumenta. E Estevão, que foi consagrado como diácono, mas era um diácono tão cheio do Espírito Santo, que vai pregar no Sinédrio e vai ser o primeiro a ser morto, não é? Vai ser apedrejado, na verdade, tem uma morte trágica. Suas vestes serão colocadas ao pé do apóstolo Paulo, na época era Saulo. Parece que Saulo consentiu com a morte de Estevão, e depois Saulo vai iniciar uma grande perseguição à igreja. Então a tensão entre o Sinédrio, entre os anciões, entre os saduceus, contra o movimento de Jesus, cada vez cresce mais. Isso nós vamos ver no capítulo 7. Mas aqui no capítulo 6 vai surgir um problema interno da igreja. A igreja vinha distribuir alimentos, não havia nenhuma necessidade, mas vai começar a haver uma negligência nessa distribuição de alimentos, o que vai causar uma murmuração, não é, por parte de alguns. E nós vamos ter a instituição de diáconos, vamos entender o cargo dos diáconos e vamos entender qual era também o papel dos apóstolos, não é? E nós vamos ver que
os diáconos devem ser cheios do Espírito Santo. Vamos lá, capítulo 6 do livro de Atos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, a igreja crescia em número, né? 3.000 foram agregados no capítulo 2, capítulo 4, verso 4, 5.000, depois no capítulo 5, 14, o número crescia, eles continuavam anunciando Jesus nas casas, mais gente se convertia, e cresceu muito o número dos discípulos, né? Os seguidores de Jesus, aqueles que criam em Jesus eram chamados discípulos, tinham os apóstolos, e agora vai aparecer os diáconos. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Aqui os gregos não eram gregos da cultura grega, esses eram gregos judeus. Lembra que a igreja é composta só de judeus no início, israelitas, não é? Esses gregos que está mencionando eram israelitas, provavelmente provenientes de Alexandria, não é? São judeus, na verdade, que falam mais grego e perderam o contato com o hebraico. Havia judeus palestinos que liam hebraico, que falavam aramaico, e aramaico e hebraico é parecido, e havia judeus que falavam gregos, que quando eles liam, não liam o texto hebraico, mas liam mais o texto grego, era o que eles liam, a Septuaginta. Lembra que a Septuaginta nessa época já estava atuando, principalmente entre judeus, que só liam grego e não conseguiam ler hebraico. Então, esses judeus gregos que estavam na igreja, que eram discípulos de Jesus, mas que falavam mais o grego do que o hebraico, notou que parece que a viúva hebraica era servida e eles não, as suas viúvas, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Apesar de haver um probleminha, não era preciso uma murmuração, mas houve uma murmuração. Infelizmente, dentro da igreja, né, há murmuradores, há gente que murmura. Qualquer coisa errada já é motivo de sair murmurando e falando contra os líderes, porque é assim, quando as coisas vão boa, nosso povo, né, nós que estamos fazendo. Quando algo é errado, a culpa é do líder, a culpa é do pastor, né? Então começaram a murmurar. E houve murmuração, porque as suas viúvas eram desprezadas. E os 12, claro, a murmuração chegou, o problema chegou diante dos 12. Note que a igreja não era governada apenas por um, mas eram os 12 que tomavam decisões juntas, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Tá vendo? Importante isso. Os 12 entendem qual é a prioridade deles, qual é o que eles têm que se dedicar, que hoje muita gente não entende, acha que o pastor tem que fazer tudo, o pastor tem que ir no hospital, o pastor tem que visitar o irmão que está com problema, o pastor tem que aconselhar casal, o pastor tem que ir à corte, ajudar, o pastor tem que traduzir, tem que preencher uma aplicação para o irmão que vai alugar o quarto, tem que preencher isso. Tem gente que acha que o pastor tem que fazer tudo, não é? Mas o pastor, o trabalho dele é a palavra. Não é ficar visitando irmãos, ainda que o pastor é bom visitar irmãos, não porque ele cuida do rebanho, mas não é ficar preenchendo aplicação para irmãos, ajudando o irmão a traduzir o que não conhece, levando o irmão ou a irmã no médico. Nós podemos, claro, fazer tudo isso pelos irmãos, não é esse o papel do pastor. Aqui na América, às vezes o pastor, principalmente entre imigrantes, faz tudo, até traduz, vai na corte, vai na imigração, ajuda aqui e ali. Mas não é esse o trabalho de um pastor. O trabalho do pastor é se dedicar à palavra de Deus. Não é servir mesa, não é? Pastor não é garçom, ficar servindo a mesa, mas dedicar-se à palavra de Deus. E aqui o servir a mesa era levar a cesta básica, era levar aquilo que precisava as viúvas, não é? Na sua distribuição diária. A igreja fazia uma distribuição diária às viúvas, aquelas que não tinham, menos favorecidas. Então a igreja cuidava delas. Hoje
existe Social Security, existe outro governo toma conta, mas esse era o trabalho da igreja. Por isso que se vendia as propriedades, não para que os apóstolos andassem de jumenta 0 quilômetro, né? Ou andassem muito bem, ou de carro, não havia carro naquela época, então eu usei a palavra jumenta 0 quilômetro como o transporte que havia. Não era porque os apóstolos andassem de jumenta nova, o camelo novo, o cavalo novo, e que os apóstolos tivessem uma grande casa, não, porque tudo era comum entre eles, né? Mas o dinheiro era usado tanto para o sustento do obreiro, porque eles tinham que dedicar ao estudo da palavra e à oração, e também era dedicado às viúvas que não tinham o que comer, não é? Mas não se esperava que os apóstolos levassem isso. E houve uma murmuração, talvez os hebreus estavam sendo servidos, as gregas não, felizmente houve essa murmuração. E eles disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao qual nós vamos constituir sobre esse importante negócio. Veja que os apóstolos não ignoraram o fato de viúvas serem desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, no ministério da entrega de alimentos. Eles disseram sobre esse importante negócio. É importante que vocês estão falando. É razoável. Cristo mandou a gente cuidar dos pobres, das viúvas. Então, apesar que não é necessário murmurarem, mas estão murmurando, mas é importante, não é? Só que nós não vamos fazer, nós não vamos deixar a palavra de Deus para nós fazermos. Quer dizer, o líder não precisa fazer tudo. Para isso Deus coloca outras pessoas na igreja. E aqui vai nos mostrar a solução dos problemas em muitas igrejas. Quando surge um problema, quando as pessoas começam a falar, muitas vezes a solução está neles próprios, né? Basta reorganizar, que é o que eles vão fazer. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões. 7 varões, e que esses varões sejam de boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Que coisa maravilhosa, não é? 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, tinham recebido no dia de Pentecostes, eram cheios, e que tivesse sabedoria, a qual nós vamos constituir sobre esse importante negócio. Mas nós, os apóstolos dizem, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse é o trabalho mais importante que qualquer pastor, líder pode fazer. Perseverar em oração. Gastar tempo em oração. Nesse ano, estou disposto a gastar mais tempo orando e gastar mais tempo com a palavra de Deus. Eu estou aqui falando a palavra de Deus, explicando, né? Mas para mim explicar, eu também tenho que estudar, ler, ministrar a palavra. E para mim é importante gastar tempo na palavra e gastar na oração. 2 coisas muito importantes. Oração e palavra. Oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra. Quando está lendo a Bíblia, amém. Quando termina de ler, vai orar. Terminou de orar, volta a ler a Bíblia. Terminou de ler a Bíblia, vai orar, não é? A vida de um ministro deve ser assim, constante oração, constante palavra, para que ele tenha o que alimentar a igreja. Como é que eu vou chegar diante da igreja para alimentar a igreja se eu não pelo menos passar um tempo orando, falando com Deus? Charles Spurgeon dizia, antes de falar de Deus para os homens, passe tempo falando dos homens para Deus. O que ele queria dizer? Antes de você pregar, você deve orar, falar dos homens para Deus, conversar. Deus não precisa que a gente fale dos homens para Deus, que Deus conhece todo o homem. Mas o que Charles Spurgeon queria dizer é que nós devemos orar pelo povo, orar pela multidão, para que quando no abrir da nossa boca tenhamos uma palavra. Agora, para ter essa palavra, nós precisamos gastar tempo também estudando as Escrituras, que era o que os apóstolos estavam fazendo, gastando tempo no estudo, na dedicação das Escrituras. E quanto ao servir as mesas, era importante, diz aqui no verso 3, sobre esse importante negócio, era importante cuidar das viúvas, era importante que pegasse o dinheiro, contasse, distribuísse,
mas o que era importante mesmo é gastar tempo com a palavra e com a oração. E quanto a essas coisas mais materiais, essas coisas os diáconos podiam fazer. Mas presta atenção que esses diáconos também não eram homens assim, indoutos, não. Eram homens de boa reputação. Eram homens cheios do Espírito Santo, tão cheio que nós vamos ver Estevão atuando e Felipe também vai atuar, não é? E não só de boas reputação, cheios do Espírito Santo, tinha que ter sabedoria, não é? É terrível quando nós temos algum líder, alguém exercendo o ministério sem sabedoria nenhuma, sem graça nenhuma do Espírito, sem reputação nenhuma, não é? Tem certos obreiros que a reputação é péssima, não deveriam nem estar no ministério por causa da reputação. A reputação de um homem de Deus tem que ser boa, nem quer dizer que todos vão falar bem dele, porque sempre vai ter alguém que vai achar algum defeito, falar mal, mas de uma forma geral, que aqueles que falem mal, falem porque são murmuradores, não porque o homem tem má reputação. O homem de Deus deve ter boa reputação, um homem de Deus deve ser cheio do Espírito Santo e um homem de Deus deve ter sabedoria, né? Buscar sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, disse Iago, peça a Deus que a todos dá gratuitamente. E esse pedir vai ser na oração. Gastamos tempo com a oração, com a palavra, ministério da palavra, era isso que os apóstolos concentravam. E esse parecer contentou a multidão. Claro, a multidão queria, não é? Era uma necessidade, era algo importante, e elegeram. Vamos ver os 7 homens cheios de sabedoria, 7 homens de boa reputação, no meio deles, que mereceram até seus nomes ser escritos aqui por Lucas, não é? Esses homens cheios de sabedoria, de boa reputação e de sabedoria, claro. E esse parecer contentou a multidão, elegeram, eles foram eleitos. Diáconos podem ser eleitos, né? Apóstolos e pastores são chamados por Deus. Há uma diferença entre aqueles que são eleitos pela própria congregação, sistema democrático, e aqueles que são chamados por Deus, não é? Foram elegidos. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Engraçado, Estevão, Lucas teve que mencionar que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E de fato vai ser um homem cheio de fé. Pena que o ministério de Estevão vai ser curto. Estevão vai pregar e acabou o ministério. Nem sei se ele serviu alguma viúva. Ele foi chamado para servir viúva, levar, se ele ficasse no chamado dele, quem sabe estava vivo, né? Mas como ele ultrapassou, quis falar, porque era um homem também cheio do Espírito Santo, cheio de fé, acabou ganhando um grande recompensa, acabou sendo o primeiro mártir da igreja e teve a oportunidade, na hora que estava morrendo, de ver o Filho de Deus, né, em pé, à direita da majestade divina, do Todo-Poderoso. Então, Estevão está no céu, foi um homem de Deus, né, a única coisa, ele foi eleito para ser diácono, escolheu ser pregador. Diácono às vezes gosta de pregar, eu também comecei a pregar quando já era, até antes de ser diácono, né? Mas gostava de pregar como diácono. Então, apesar que esse não era o principal trabalho do diácono, Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, e Felipe vai ser outro diácono proeminente, que vai levar o evangelho em Samaria no capítulo 8. Estevão vai pregar para os homens lá no Sinédrio, entre o templo, e vai acabar sendo apedrejado, não é? Felipe vai levar o evangelho até Samaria, muita gente vai se converter. Felipe também vai pregar o eunuco. Então, nós temos 2 homens aqui proeminentes, Estevão e Felipe, que vão marcar os 2 próximos capítulos do livro de Atos, capítulos 7 e 8. 7 é dedicado a Estevão, 8 a Felipe. Os 2 primeiros nomes que aparecem aqui nessa lista. Prócoro. Agora os outros parece que não tiveram muita proeminência. Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Nicolau é mencionado por último
E alguns dizem que depois na igreja de Éfeso, quando Jesus disse que tinha a doutrina dos nicolaítas, da qual ele abominava, muita gente atribui a Nicolau, que Nicolau, apesar de ser eleito como diácono mais tarde, parece que Nicolau entrou por outro caminho, fundou lá uma doutrina dos nicolaítas, tornou-se um grande herege, ensinando que podia comer das coisas sacrificadas aos ídolos, que era a doutrina de Balaão, e Cristo repreende. Alguns dizem que nicolaítas não tem nada a ver com Nicolau, mas entre os eruditos das escrituras e os intérpretes, quando Jesus menciona em Apocalipse nicolaítas, alguns dizem que veio desse Nicolau. Nicolau não era totalmente judeu, era um prosélito. Prosélito era alguém simpatizante da fé judaica e que tinha se convertido, se permitido se circuncidar na fé judaica, seguidor do judaísmo, mas provavelmente algum grego. Até diz que ele era prosélito de Antioquia. Talvez está falando de Antioquia da Síria. Havia duas Antioquias, Antioquia de Pisídia e Antioquia da Síria. Por mencionar só Antioquia, provavelmente da Síria. Nicolau, então é mencionado. Quanto a Prócoro, nada sabemos. Nicanor também não. Timão também pouco sabemos. Parmenas, né? Estevão é o proeminente aqui, que vai ser o primeiro mártir. Felipe, que vai levar o evangelho a Samaria, e os demais. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses orando lhes impuseram as mãos. Normalmente a imposição de mãos era transferência da unção, transferência da graça, reconhecimento do ministério. Então trouxeram esses 7 homens, os apóstolos foram, impuseram as mãos, oraram, aprovaram, a igreja os elegeu, eles deram o critério era homens de boa reputação, esses 7 tinham boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, todos eram cheios, mas a proeminência cai mais em Estevão. Estevão, Lucas fez questão de mencionar que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os demais, Lucas menciona apenas o nome, sendo que Nicolau ele menciona que era prosélito de Antioquia. Apresentaram ante os apóstolos, eles orando e puseram as mãos. E verso 7 é interessante, vai mostrar novamente como a igreja continua crescendo, o número aumenta, a igreja cresce, diz e crescia aqui a palavra de Deus, porque a palavra de Deus era cada vez mais divulgada. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e agora um dado interessante, e grande parte dos sacerdotes, é a primeira vez que Lucas menciona que agora sacerdotes, antes era o povo, estão crendo e obedecendo à fé. Então até os sacerdotes estão se convertendo, não é? O número está crescendo, multiplicando-se o número de discípulos, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então a igreja é franca expansão, não é? Estevão vai pregar, vai ser martirizado e vai aumentar a perseguição, que vai fazer com que os cristãos se espalhem. Então, olha só. Novamente vem mencionar Estevão, final do capítulo 6, menciona Estevão, a preparação para o que vai acontecer no capítulo 7. E Estevão, note que Estevão, cheio de fé, como diz quando ele foi consagrado, cheio de fé. Estevão, olha, foi consagrado diácono, mas Estevão provavelmente era mais do que diácono. Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão aqui está com cara de alguém que tinha uma chamada apostólica, porque diz que os sinais, maravilhas, está mais designado para os apóstolos, né? Mas mostra que um diácono também cheio do poder pode e ser muito usado por Deus, né? Carlos Anacondia hoje é pastor, mas na Argentina, quando ele começou sendo usado por Deus, ele era diácono. Trouxe um grande avivamento na Argentina, não é? Esse diácono Carlos Anacondia. Hoje é pastor, mas naquela época era um diácono quando ele começou. Que movimento tremendo. Grandes homens começaram a
de fato, como diáconos. Estevão é um deles. Pelo fato de mencionar que Estevão fazia prodígios, mostra de fato que ele era cheio de fé, de poder e do Espírito Santo. Então, pela mão de Estevão, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Note que Estevão tinha uma chamada, começou como diácono, mas a chamada de Estevão é bem parecida com a dos apóstolos. E levantaram-se alguns, que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos. Então, gregos, que eram da sinagoga, que estudavam a lei, que gostavam de discutir as escrituras. 3 grupos vão se levantar aqui, o que era chamado dos libertos, dos sirineus, que é da região de Cirene, e dos alexandrinos, que é de Alexandria, no Egito. Muito bem, esses 3 grupos, quer dizer, se levantaram contra Estevão, não é? E tem mais grupo ainda, além desses, os libertos, sirineus, alexandrinos, que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então nós vamos ter aqui um grupo bom de gregos, de sinagogas, que são conhecedores das escrituras, que vão começar a disputar com Estevão, e era a forma também de pregar para provar que Cristo era o Cristo que as escrituras diziam, que as escrituras do Antigo Testamento. Eles vão disputar com Estevão, eles eram da sinagoga, né? Então nós temos 5 grupos aqui, dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e vão disputar com Estevão. Mas, apesar de eles disputar 5 grupos aqui, olha que coisa tremenda, quando o Espírito Santo capacita alguém com graça, com sabedoria. Verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Olha, não tem substituto para o Espírito Santo. Não podiam resistir à sabedoria ao Espírito. O Espírito aqui está com a letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Como eu disse, a palavra Espírito, Espírito Santo, aparece, alguns contam 43, mas outros dizem que é 50 vezes mesmo, igual Pentecostes, né? 50 vezes é mencionado Espírito, às vezes aparece Espírito sozinho, e com letra maiúscula que refere ao Espírito Santo. Note que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Estevão realmente era um homem cheio de poder, de graça, de sabedoria. Ele é o diácono, né? Então eles não podiam, imagine só, 5 homens de sinagoga, principalmente os de Alexandria, eram versados nas escrituras. Nós vamos ter dos libertos, dos sirineus, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, a Ásia que tinha uma grande proeminência, mas vão disputar e não pode resistir à sabedoria, o Espírito com quem falavam. Então, como eles perdem no disputa, no debate, no entendimento, na sabedoria que Estevão fala, então subornaram. Olha que golpe baixo. Que homens que eram das sinagogas religiosas, mas corruptos, subornaram os homens para que dissessem, né, já que eles não podiam vencer Estevão, e é por essa razão que Estevão vai ser levado diante do sumo sacerdote, não é? E subornaram os homens para que dissessem: ouvimos ele falar palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Muito bem. Isso aí era digno de morte. Quem blasfemasse de Moisés ou blasfemar de Deus, a pena era apedrejamento, como de fato Estevão vai ser apedrejado. Mas note que esses homens foram subornados. Estevão não falou nada contra Moisés, Estevão não falou nada contra Deus. Tudo que Estevão falou foi a palavra de Deus, e nós vamos ver a grande pregação de Estevão no capítulo 7, agora perante o sumo sacerdote. Foram subornados porque tinham perdido para Estevão na disputa e excitaram o povo, os anciões e o escriba investindo contra ele. Já que eles não puderam vencer a sabedoria de Estevão, vão inventar uma mentira. Homens que deveriam ser religiosos vão subornar, vão pagar alguém
para falar o que não é verdade. E excitaram o povo, os anciões, os escribas investindo contra ele, e o arrebataram e o levaram ao conselho. Quer dizer, pegaram Estevão à força, levaram Estevão no conselho, aqui perante o Sinédrio. E olha que coisa terrível, fizeram isso também quando levaram o Senhor Jesus. Apresentaram falsas testemunhas. Estevão está sofrendo mais ou menos o que o mestre sofreu. Ele é o primeiro, né? Também apresentaram falsa testemunha. Quando Jesus, diziam que ele derruba o templo em 2 dias, outro em 3, e assim por diante. E apresentaram falsas testemunhas que dizia: esse homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra esse santo lugar e a lei. Quais eram as palavras blasfêmias que ele proferia? Nós vamos ver no capítulo 7, Estevão vai dizer que o Altíssimo não habita em templos construídos por mãos humanas. Isso não há nada de blasfêmia, porque era uma grande verdade. Né? Quando Davi quis construir um templo ao Senhor, Deus disse: Davi, o que você vai me construir para o templo? Deus, o Eterno, habita nos céus, como é que ele ia habitar em templo? Mas eles vão tomar isso que Estevão fala no final do capítulo 7 como uma blasfêmia contra Deus, contra aquele lugar, e vão dizer essas falsas: esse homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra esse santo lugar e a lei. Estevão não pronuncia a palavra blasfêmia contra a lei. Estevão está anunciando a graça que eles não entendem, o poder de Deus, e a única coisa que ele disse é que o Altíssimo não habita em templos, e vai acabar sendo apedrejado por causa disso, não é? Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar, mudar os costumes que Moisés nos deu. Daí, não é que Jesus ia destruir, Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra, e Estevão talvez repetiu o sermão profético de Jesus para eles, de Mateus, que nós temos 24 e 25. Mas eles vão acusar, devemos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar, mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto, como o rosto de um anjo. Que coisa gloriosa! O rosto de Estevão está brilhando. As acusações são falsas, não é? Estevão não tinha falado exatamente aquilo que ele estava dizendo, era a interpretação que eles faziam. Homens tinham sido subornados, mas quando eles olham, que rosto angelical, o de Estevão. Vira o seu rosto como o rosto de um anjo, não é? Olha, Estevão tinha algo que brilhava nele, era a presença de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, de poder, sinais e prodígios, que o rosto de Estevão, o rosto parecia como que de um anjo. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, quando o nosso rosto começa a parecer como um anjo dos céus. Ou que Deus transforme meu rosto como um anjo do céu, o seu rosto, que a face do Senhor brilhe, que era a bênção sacerdotal, né? O Senhor levante todo sobre si sua face, o Senhor faça brilhar a tua face sobre ti, não é? E o rosto de Estevão vai brilhar, brilhar como de um anjo. Ele vai pregar, e vai pregar muito no capítulo 7, e finalmente vai ser apedrejado, não é? Estevão era um homem cheio de poder, de sabedoria, porém era diácono, né? Mas prega, quem diz que diácono que não pode pregar? Prega assim, mas se você prestar atenção, Estevão foi levantado para servir as mesas. Mas um homem de tanto poder, tanta graça, tanta sabedoria, não consegue ficar calado. Vai mostrar sua sabedoria contra 5 grupos de homens de sinagogas diferentes, dos libertos, dos sirineus, alexandrinos, da Cilícia, da Ásia. Não vão conseguir resistir à sabedoria de Estevão, vão acabar subornando pessoas para falar mentira, dizer que Estevão está blasfemando, e quando o conselho olha para Estevão, os olhos dele, o rosto dele brilha como de um anjo. Com isso terminamos o capítulo 6, vamos voltar para o capítulo 7, sobre o sermão de Estevão. Assista o próximo programa,
está cada vez mais emocionante, amém? E que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, que Deus faça a face dele brilhar sobre ti, levante sobre ti o teu rosto, ilumine você e te dê a graça, amém? Que a graça de Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo. Quem esteve convosco para mais esse programa, pastor Eugênio Piacentini. Que nosso rosto também brilhe, como de Estevão, como de um anjo, para anunciarmos a palavra de Deus. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém.